Vamos lá, questão 36, professor. Os procedimentos de auditoria interna, eu já marco aqui, interna, tá? Constitui exames e investigações, incluindo testes de observância e testes substantivos. Em relação aos testes de observância, analise os procedimentos a seguir. Eu vou deixar com o senhor aqui, professor. Então, ele pede teste de observâncias e teste de substantivos, né? A questão literal da NBC TI 01, que é a única norma que a gente tem de auditoria interna. Ao contrário da auditoria independente, que a gente utiliza aqui as normas internacionais de auditoria, traduzidas em português, a norma de auditoria interna ela é genuinamente brasileira. Então, a gente tem algumas diferenças de nomenclaturas, né, dos termos na norma brasileira e na norma internacional, embora signifique a mesma coisa, né? Então, assim, a questão menciona os testes de observância e diz que você pode executar nesses testes de observância. Teste de observância é acompanhar um procedimento sendo realizado. Em loco. Né? Em loco, acompanhar no momento em que ele está sendo executado. Um procedimento de controle da entidade. O nome já diz observância, Exatamente. Né? A norma internacional, por exemplo, usa o termo teste de controle, que é testar o controle. O teste de observância é testar o controle também. Só que controle a gente testa observando, né? Porque controle é algo qualitativo, não é monetário. Então é observando também. Bom, e aí ele cita... Só uma deixa para nós. E os testes substantivos, professor? Os testes substantivos, como o nome sugere também, ele testa a substância, né? Então ele vai testar os saldos, né? Informações mais tangíveis, assim, né? Os testes substantivos. Bom, nos testes de observância a gente vai utilizar a inspeção, a observação, a investigação e confirmação, sim, né? A gente precisava identificar agora se o conceito está associado corretamente à descrição. A inspeção nada mais é do que, a gente não pode complicar, a inspeção é inspecionar. Né? Vamos procurar um conceito melhor para isso. O gerente vai lá inspecionar, inspecionar. O supervisor. Exatamente. Né? Como é que está sendo feita a operação? Exatamente. Só que a gente inspeciona de duas formas. Ou fisicamente, eu posso inspecionar se uma máquina existe, né? Se um equipamento está funcionando, ou eu posso inspecionar um documento. Então, eu tenho a inspeção física e a inspeção documental, mas é tudo inspeção. Então, inspeção é verificar registros, documental, documentos, documental, ativos tangíveis, inspeção física. Né? É importante porque, às vezes, você pega um relatório contábil e a empresa diz ali, olha, eu tenho aqui um veículo, tenho uma Ferrari aqui, ó, de 1 milhão, está aqui no meu balanço. 1 milhão, tenho esse ativo aqui. Mas aí você olha pela janela, aquela Ferrari está em perda total. Existe, mas não vale não vale 1 milhão. Então é importante fazer inspeção física também. Então não você vai fazer um teste de observância e inspeção física. E o documental também, para verificar se os documentos de propriedade pertencem efetivamente àquela entidade. Né? Então, nós temos a descrição correta daquilo que é inspeção. A observação nada mais é do que observar, ou seja, acompanhar o processo. Então, o item 1 está verdadeiro. Está verdadeiro. Okay. O item 2... descreve a observação, que é acompanhar o processo ou procedimento quando da sua execução. Então, o cara que não estudou isso aqui, ele marca esse item 1 e item 2 verdadeiro. Com certeza. Até intuitivamente você consegue marcar. Então, um exemplo prático de observação. A entidade está realizando um inventário de mercadorias. O auditor está observando se aquele procedimento de controle do inventário está sendo feito da maneira que traga segurança, né? Se são eliminados ali a entrada e saída de mercadorias para evitar uma dupla contagem, seleção numeradas, enfim. Então, é observar, não é colocar a mão na massa, é observar o procedimento sendo realizado no momento. Eu vejo que a auditoria, professor, desculpa a minha ignorância, ela traz conceitos reais da vida real. Então, observar é observar mesmo. Inspecionar é inspecionar, não inventa moda, né? Não inventa moda. Exatamente. Até para dar mais clareza, objetividade aos relatórios. Você tem alguns conceitos em auditoria que são ditos de uma forma, às vezes, complicada, mas, na verdade, é muito simples. Te dou um exemplo, por exemplo, é o risco de auditoria. Nós temos esse conceito, esse instituto, risco de auditoria, que é quando o auditor emite uma opinião inadequada quando as demonstrações contábeis contêm distorções relevantes. Parece complicado, mas isso nada mais é de que o auditor está dizendo que está tudo certo, mas na verdade está errado.
né? Então, você consegue simplificar muita coisa. O que não está simples, você consegue simplificar ainda, né, com esses raciocínios. O nosso item 3, nós temos a investigação e confirmação, que é o que as normas de auditoria independente chamam de confirmação externa. Nós temos essa diferença de nomenclatura por conta disso que eu falei. Nós temos normas internacionais de auditoria independente, mas a norma de auditoria interna é genuinamente brasileira, escrita no português brasileiro, né, original. Então, nós temos essas diferençazinhas. Então, a investigação e confirmação é perguntar para alguém que também detém a informação para que você possa confirmar. Investigar e confirmar. Isso. Então, se eu tenho na minha empresa um saldo de duplicatas a receber, é porque alguém tem que me pagar alguma coisa, né? Então, eu pergunto a esse alguém, né, confirme aí esse saldo que você tem a pagar com o meu cliente aqui de auditoria. Então, você questiona um terceiro que detém a informação para você confirmar se a outra ponta da informação está batendo. E esse terceiro pode ser uma pessoa interna ou externa à entidade. Rodolfo, manda o link para os grupos lá da Cefaz, fazendo um favor. Então, nós temos aí, professor, os 3 itens corretos. Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V da NBC-TI 01, a nossa única norma de auditoria interna, né? Como se não bastasse isso, a gente só tem uma norma. Então, foi uma questão fácil aí também. E essa norma de auditoria interna, professor, ela costuma ser recorrente nas provas de concurso? Costuma. É a base da auditoria, né? São as normas. As bancas... Não, essa interna, 01. Quando está... Caiu no Cefaz Espírito Santo? Normalmente as bancas descrevem os assuntos de uma forma genérica, normas de auditoria. Então, em tese, pode ser cobrado tudo. A gente não espera uma cobrança de auditoria interna em uma prova de auditoria fiscal, porque não se encaixa muito bem, né? Por isso que eu falei que essa prova ela foi um pouquinho atípica. Mas, em tese, cobrou norma, pode cair tudo. Bacana, professor, legal.